Você sabe o que é e para que serve um termogênico? E mais, como ele pode potencializar o seu emagrecimento? No vídeo de hoje responderei essas perguntas, explicarei de forma detalhada sobre a ação da efedrina e no final ainda falaremos sobre o Black Mamba, onde eu vou orientar sobre as práticas mais indicadas. Então bora! Olá pessoal, eu sou a Lou, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre termogênicos. Termogênicos são substâncias que intensificam o processo de produção de calor do nosso organismo, que aumenta o gasto calórico em repouso. Tá, mas como que isso vai me ajudar a emagrecer? O emagrecimento ele acontece quando nós nos encontramos em um estado de déficit calórico. Nós temos o que chamamos de taxa metabólica basal, também conhecida com a sigla TMB, que representa a quantidade de calorias que o seu corpo precisa consumir dentro de um dia para manter as suas atividades vitais. É o mínimo que você precisa para sobreviver. E o emagrecimento ele acontece quando ou consumimos menos do que aquilo que a gente costuma gastar, ou quando a gente está gastando mais do que a gente costuma consumir. Fármacos ou suplementos que têm a premissa de promover o emagrecimento basicamente precisam causar um estado de déficit calórico. E aí eles podem fazer isso de duas formas. Ou eles vão estimular ao ponto de que você esteja mais disposto e consiga fazer mais atividades e tenha um maior gasto calórico ao longo do dia, ou eles vão ter uma ação de supressão do apetite, então vocês vão sentir menos fome, com isso vão comer menos e assim aumentar também o gasto calórico. Nesse caso, o emagrecimento ele acontece porque, como estamos consumindo menos do que o nosso organismo precisa para sobreviver, o corpo ele entende que para ter a energia necessária, ele vai precisar buscar alguma fonte diferente. No caso, nós temos uma grande reserva de energia, que é a gordura que fica acumulada no nosso tecido subcutâneo. Então, a partir do momento que a gente começa a mobilizar essa gordura como substrato energético, a gente passa a ter o processo de emagrecimento acontecendo. Se você assistiu o conteúdo sobre cafeína, você consegue identificar nesse momento, quando eu cito sobre efeito estimulante, um dos principais mecanismos dela, e aquela fala onde eu explico que é a base da maior parte dos termogênicos e pré-treinos nacionais é exatamente por essa razão que ela é utilizada. Se você não chegou a assistir, depois é bom dar uma olhadinha, porque os conteúdos eles conversam entre si. Então, a partir do momento em que você quer estruturar de uma forma mais completa o seu processo de suplementação, é bom entender todos os mecanismos e ações que permeiam esse assunto. Voltando à parte de termogênicos, hoje eu vou explicar um pouco mais a fundo sobre a ação da efedrina, que durante muito tempo foi um fármaco muito utilizado por atletas pela sua alta capacidade de melhorar performance, mas que entrou em desuso a partir do momento em que ela foi considerada como um doping. Ela possui uma ação simpatomimética. O seu uso libera catecolaminas, que vai ativar os receptores beta-adrenérgicos, aumentando a lipólise e o gasto calórico, promovendo assim uma maior oxidação de gordura. Além disso, ela tem uma grande capacidade de supressão de apetite, ainda maior que o clenbuterol, e também pode retardar o esvaziamento gástrico. A literatura aponta que o seu efeito no emagrecimento é 50-50, sendo 50% responsável pela parte de gasto calórico e 50% pela sua capacidade de supressão do apetite. Além de possuir uma meia-vida de 3 a 6 horas de duração, o que faz com que você tenha um potencial no treino ainda maior, ela, por agir de forma indireta, não perde o seu efeito tão rapidamente, o que faz com que você consiga suplementar ela durante meses após meses, sem perder o seu efeito. Mas se ela é tão boa assim, por que então que ela entrou em desuso e foi considerada como doping? Porque apesar dela ter uma altíssima comprovação quanto aos seus resultados, ela provoca efeitos colaterais muito fortes. Ela traz efeitos psiquiátricos mais associados à ansiedade, irritabilidade, estresse, hipertensão, hiperatividade, palpitação cardíaca, sintoma no trato gastrointestinal superior, como enjoo e refluxo, além de dores de cabeça e taquicardia. Inclusive, o seu uso não é indicado para pessoas com obesidade, porque elas já tendem a ter uma predisposição a problemas cardíacos, e ao utilizar um fármaco com a efedrina, pode potencializar esses riscos. Outro problema que deve ser levado em consideração quando a gente suplementa com a efedrina é o seu efeito rebote muito pronunciado, porque ela aumenta
muito o seu gasto energético e diminui muito a sua fome. Então, parar de fazer a suplementação de forma abrupta vai fazer com que você tenha uma queda repentina no seu metabolismo, um aumento da sua fome, você vai passar a comer mais e assim vai voltar a engordar. É importante que seja sempre feito um desmame de forma gradual para que esse risco seja minimizado. Não quer dizer que você não vai ter o efeito rebote, mas você vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais controlada. Os principais suplementos que contêm o extrato de efedra na sua composição são o Black Viper, o Black Mamba, o Steamer-X e o Lipodrene. Agora a gente vai falar um pouco mais a fundo a respeito do Black Mamba. O Black Mamba é um termogênico que sempre foi proibido o seu uso aqui no Brasil. E isso se dá pelo seu blend enorme de substâncias que o compõem e não necessariamente pela presença do extrato de efedra. Alguns estudos mostraram que, por conta da contaminação, a sua composição conta com a presença de análogos de anfetamina, de metanfetamina e até de substâncias que nunca foram testadas em humanos, fazendo com que os seus efeitos colaterais sejam ainda mais perigosos. É importante ter muito cuidado ao confiar nesses termogênicos, porque a sua composição em si já não é confiável. E por ser uma substância proibida no mercado, a gente tende a encontrar muitas versões falsificadas dele, o que faz com que o seu consumo e o seu uso seja bem arriscado. Então, eu não indico a suplementação utilizando o Black Mamba de jeito nenhum. Já o Black Viper da Dragon Pharma é mais seguro de ser utilizado, principalmente por ter uma composição mais clean e devido a seus efeitos colaterais serem mais amenos também. Outra maneira de suplementar a efedrina é através dos manipulados, que apesar de precisar de uma receita, uma prescrição de um nutricionista, você ainda assim tem uma segurança e uma confiança maior em relação àquilo que você está tomando e a composição dele, a quantidade vai ser adequada para o seu organismo, então é melhor. Para fechar com uma dica de ouro, a efedrina tem uma grande sinergia com a cafeína, então você consegue utilizar esses dois suplementos de forma combinada para potencializar os seus efeitos. Inclusive, um estudo já comprovou que quem utilizou a efedrina combinada com a cafeína perdeu mais peso quando comparado a quem fez a suplementação de forma isolada. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro toda a ação dos termogênicos no nosso organismo. Procurem ser sempre cuidadosos e criteriosos na hora de escolher exatamente aquilo que vocês vão tomar como suplemento. E lembre-se, olhem sempre a tabela da embalagem que possui a composição para vocês saberem exatamente cada uma das substâncias que vocês estão consumindo. Não se esqueçam de deixar o like caso vocês tenham gostado do conteúdo. Comentem aqui embaixo se vocês já tiveram alguma experiência com termogênicos e como foi. Lá no meu Instagram eu vou contar um pouquinho mais a fundo como foi a minha experiência com o Black Mamba. Então eu vejo vocês lá.